Eu tinha iniciado a live agora há pouco e teve uma queda de internet aqui no meu estúdio e por isso eu saí do online aí, mas foi devido à internet, tá bem? Pessoal da internet, olha aí, vamos lá. E vamos iniciando aqui a nossa live hoje aqui no podcast Cacimba através do meu Instagram, Fábio Lima, você pode acompanhar, né? Caiu a nossa live aqui devido à internet, mas aí já estou retornando e esperando os amigos entrar. Daqui a pouquinho a gente entrevista Simão Trajano, Simão que é um ator na política de opiniões muito claras, e a gente vai entrevistar ele aqui, falar sobre a política local da nossa região, da nossa Paraíba, do Brasil, quem sabe até do mundo. Daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, Simão já deve estar ao vivo, já deve estar online também no seu Instagram, e eu vou convidar ele para participar comigo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses assuntos relacionados à política. Então você vai entrando aí para participar junto aqui comigo. Eu agradeço desde já a sua presença, você que vai entrando, vai repassando aí para os amigos. Olha, Fábio tá lá no Instagram dele, tá tendo live hoje, vamos participar. O tema hoje é política. Vamos falar de política local, política estadual e política nacional. Então daqui a pouquinho vou estar entrevistando ao vivo Simão Trajano, né? Daqui a pouquinho. Quero agradecer também já a presença aí que está me acompanhando da página Cacimba Política 2026, que entrou também. Vamos lá, vai entrando mais gente, né? À medida que a gente vai estando online. E daqui a pouquinho eu chamo o Simão para a gente estar aqui conversando sobre política. Eu já preparei aqui algumas perguntas, viu, Simão? Já preparei aqui, eu tenho certeza, eu estou vendo aqui, você já está online aí. Vou chamar você daqui a pouquinho. E preparei algumas perguntas aqui para a gente conversar nessa nossa live. E aguardando que entre mais pessoas. E daqui a pouquinho a gente inicia aqui. Hoje, 20 de janeiro de 2026, dia de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Lagoa d'Água, aqui de Cacimba de Dentro. Hoje choveu, amanheceu o dia chovendo, as bênçãos de Deus sobre nós, pela intercessão de São Sebastião, que veio água aí para molhar a nossa terra, que estava bastante quente esses dias, né? E a gente agradece ao nosso Deus por esta bênção em nossa vida. Hoje aqui também o clima em Cacimba de Dentro ficou aí na casa dos seus 25 graus neste momento, um clima bastante agradável e a gente fica muito feliz com esse clima bem gostoso, é muito bom para dormir e é isso, a gente agradece ao nosso Deus por tudo isto e vamos lá, vamos entrando aí para participar da live. Daqui a pouquinho eu vou estar com o Simão aqui, ele vai estar aqui comigo ao vivo e a gente vai estar falando muitas coisas. Você que está entrando, um abraço a todos vocês. Eu estou vendo, estou enxergando, está um pouco distante, mas eu estou vendo aqui o meu amigo Elito Ranieri, lá do Conjunto Lúcia Braga. Seu Severino, lá de Lagoa d'Água, também entrou agora. Ed Santos também, produções. Um abraço, Ed Santos, a você que está acompanhando neste momento também. A todos que estão entrando, né? A minha família que está acompanhando, a minha esposa, meu sogro, minha sogra também estão lá acompanhando neste momento, no ao vivo aí. E a gente vai conversar muito aqui sobre política daqui a pouquinho. É isso, vai entrando aí, já está entrando a minha sogra, acabou de entrar agora, olha aí, muito bem, um abraço minha sogra, tá acompanhando aí o ao vivo, né, dessa nossa live aqui do podcast Cacimba, é algo novo que iniciei esse projeto ano passado, como já falei em muitos vídeos, já divulguei isso,
e a gente vai se organizando, trazendo pessoas para conversar sobre diversos assuntos. E hoje o assunto é política. Política local, política da nossa região, política da Paraíba, política do Brasil. Então você vai entrando aí, como eu marquei às 7 horas, neste momento são 7 horas e 2 minutos. Aí eu aguardo um pouquinho para ir entrando o pessoal. Meu afilhado Isaías também entrou agora também. Boa noite, padrinho. Boa noite, meu afilhado. Deus te abençoe. Meu amigo Josenildo Bezerra também entrou. Josa, lá da Mata. E aí mais pessoas estão entrando neste momento. Vai espalhando aí, divulgando para a galera aí que Fábio Lima está fazendo o podcast Cacimba no seu Instagram live hoje, neste momento. Espalha aí, divulga aí nos grupos de WhatsApp, que daqui a pouquinho eu vou estar entrevistando nosso amigo Simão Trajano para a gente falar de política. E tem vários assuntos aqui que a gente vai conversar hoje relacionado à política e todo mundo quer ouvir, né? Hoje, eu passando na rua, algumas pessoas falam, e hoje vai ter live, né? Eu digo, vamos lá, participa lá, né? Então a gente, desde já agradece a presença, a participação de todos vocês. A minha comadre também entrou agora, a Adriana Costa. Isso é importante, o povo vai entrando. Miquel Messias também entrou agora neste momento também. Neste momento, muito bem. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrevistando aqui o nosso amigo Simão Trajano. Daqui a pouquinho falando de política aqui. Mandar um abraço também ao meu amigo Rogério Valverde, que entrou, acabou de entrar na live também, me viu hoje pela manhã. Fábio, vou acompanhar, então obrigado pela participação também, agradeço pela sua participação. Há também a participação neste momento de Matheus Santos, também entrou na live, agradeço pela presença. Fica atento que a gente vai falar muita coisa hoje aqui relacionado à política. Daqui a pouquinho aqui, quem vai estar comigo aqui no ao vivo é o amigo Simão Trajano. A gente vai falar de política. Vocês que estão acompanhando aí, vocês vão falando aí como é que tá saindo o áudio para vocês. Como eu tô com o fone aqui, eu tô ouvindo perfeitamente, porque eu tô tendo um retorno aqui, mas eu não sei como é que tá saindo aí no ao vivo para vocês. O amigo aí, Rogério Valverde, já está mandando um abraço adiantado para o nosso amigo Simão Trajano, que daqui a pouquinho vai estar conosco aqui. Um abraço, Rogério, com certeza ele já está também acompanhando lá no seu Instagram também, que eu vou chamar ele aqui, convidar ele aqui para participar daqui a pouquinho.
Atenção, meu amigo Simão. Atenção, meu amigo Simão. Vou fazer a chamada, convidar você agora, neste momento, para participar comigo. Essa live aqui que a gente vai falar muita coisa sobre política aqui no podcast Cacimba através do meu Instagram. Através do meu Instagram, a gente vai conversar hoje muito sobre isso, muito sobre política. Então, vou fazer essa chamada. Você que está entrando agora, permanece aí que eu vou fazer a chamada aqui do amigo Simão aqui para a gente começar a falar de política aqui. Boa noite, Simão. Você me ouve? Boa noite, Fábio. Estou ouvindo sim. Você consegue me ouvir bem? Ótimo. Vou deixar um retornozinho aqui bem baixinho. Tá bom assim? Não atrapalha aí, não, né? Não, pode deixar. Fica à vontade. Porque senão fica aquela coisa bem parada, né? Então a gente precisa um pouco. Exato. Atenção, você que está do outro lado aí, neste momento, a gente no nosso podcast Cacimba aqui, a gente entrevista nosso amigo Simão Trajano, que já está aqui comigo no ao vivo. Então você que está aí nos acompanhando neste momento, divulga nas redes sociais, divulga aí no Instagram, divulga aí no grupo de WhatsApp, que o povo de Cacimba gosta de política. E nós vamos Verdade. falar muita política aqui. Se prepara, tá, Simão? Ok, Fábio. Exato. Nossa cidade ela é bem politizada, é conhecida na Paraíba inteira, na verdade, por esse clima político acirrado e que muitas vezes perpassa os limites das fronteiras da nossa terra e vai para a nossa região, né? Exato, exato. Simão, desde já eu quero agradecer a você que aceitou de primeira mão o convite de estar aqui comigo hoje nessa live para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é a política. A gente sempre precisa que o jovem, o povo em geral, participe, goste de política. Então, desde já eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui comigo. Eu sei que você está de férias, né? Mas tirou esse tempinho aqui para a gente conversar hoje sobre política. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho, porque a gente já se conhece há bastante tempo, a gente teve o prazer de ter contato na administração, trabalhando junto, e eu conheço muito bem a sua capacidade profissional que você é, e eu agradeço de antemão já pela sua presença aqui. E eu agradeço, Fábio, a oportunidade de participar do podcast Cacimba. Eu lhe parabenizo pela iniciativa, né? Isso é muito importante para a nossa terra, ter os espaços de democratização da política e nada mais importante do que a gente conseguir levar essa mensagem para a juventude, para aqueles que gostam da política, porque, de fato, os jovens, eles são o futuro do nosso país, eles são o futuro do nosso estado e da nossa cidade. A gente precisa levar esse assunto os rincões da nossa terra e que eles se interessem, porque a política, independente da gente gostar dela ou não, ela está presente em nossa vida, no dia a dia, e ela interfere, sim, na nossa vida, no dia a dia, e no nosso futuro, principalmente, e principalmente nós que já somos pais, no futuro de nossos filhos. E é muito importante essa sua iniciativa de criar um podcast para falar sobre política, tanto a nível de Brasil, quanto a nível estadual, a nível municipal, para que as pessoas entendam que o processo político ele existe e, independente de você querer se envolver ou não nele, você está inserido dentro de um ambiente político, né? E vai levar todas as consequências e também todos os benefícios que a política traz na vida de uma cidade. Então, que mais pessoas participem, que mais jovens, que mais pessoas venham para esse debate político, né, e se inteirem
nós estamos num patamar de discutir política pública, política social, e esse espaço democrático do Instagram, das redes sociais, das tecnologias, elas facilitam muito esse nosso contato mais próximo com as pessoas. Muito obrigado também por me convidar para participar. Nos conhecemos já das militâncias políticas da vida. Em alguns momentos nós tivemos o mesmo lado, em outros momentos nós fomos adversários, mas a amizade sempre permaneceu. E exatamente isso é a importância de que divergir de pensamento não significa dizer ser inimigo. A gente pode divergir de um pensamento e, ao mesmo tempo, conseguir debater para que a sociedade ganhe com essa divergência, né? Verdade, senhor. Inclusive, eu tenho dito aqui, já disse em alguns outros vídeos, que o espaço aqui está aberto. Todo mundo em Cacimba de Dentro conhece todo mundo, sabe meu posicionamento político, sabe quem sou eu tenho posição política, mas eu comecei esse projeto justamente para a gente conversar sobre política da melhor forma, como você está colocando. Então, quero mandar aqui também um abraço ao amigo Isaldes, que também está aqui falando que é importante a gente ter um espaço desse para falar sobre discutir a política verdadeiramente sem agressões, porque nesses últimos tempos a gente tem acompanhado a forma de muitos fazer política nas redes sociais, agredindo um lado ou outro, e não é assim. Eu acho que você pode ter uma posição política diferente da minha, mas a gente pode ter uma convergência ali, conversar, algo que talvez a gente concorde, talvez a gente não concorde, mas a gente conversar, poder conversar, dialogar sobre isso. E esse espaço aqui, eu já venho dizendo, está aberto. Inclusive, eu também já fiz um convite e ele também já se disponibilizou a participar comigo aqui. A gente ainda vai definir uma data, que é o professor Irã. O professor Irã, que tem um pensamento político diferente do meu também, mas que eu conversei com ele e disse, olha, eu quero trazer no meu podcast justamente quem pensa diferente de mim. Porque se eu trago só quem pensa igual a mim, não faz sentido. Porque o bom debate é esse, é a gente trazer o diferente, a gente questionar aquilo, aquela situação ou outra, e a gente fazer isso, né? E provavelmente, após o seu, não sei se será ele ou não, também já fiz o convite também a KT, o professor KT também, que é do Distrito do Logrador, foi candidato a deputado federal, é da rede, né? Mas fiz esse convite justamente para a gente conversar sobre. O meu podcast aqui é mais voltado para a área da política, porque eu vejo essa necessidade de nós conversarmos sobre política. Nós conversamos tanto nos grupos de WhatsApp, mas a gente não vem aqui expor, né, cara a cara determinadas situações, e eu vim com esse enredo aqui e dizer a você que pensa diferente de mim, que está aí do outro lado, e não comunga com o meu pensamento político, olha, está aberto, olha, entra em contato comigo, olha, fala, eu gostei da sua ideia, eu queria ir lá, o que é que eu faço para ir lá? A gente vai combinar, você vai vir aqui, porque é um espaço livre, livre. Como eu repito, eu tenho posição política, todos já conhecem meu posicionamento político, mas aqui é algo meu privado, que eu estou expondo à população e que a gente pode dialogar da melhor forma possível. Mas vamos lá, Cid. Vamos conversar sobre o que o povo quer ouvir. E eu vou começar aqui com uma pergunta que muita gente me disse: será que você vai fazer essa pergunta? Eu digo, eu vou. Eu pode responder ou não, se esquivar, mas eu vou fazer a pergunta. É uma pergunta muito simples, mas todo mundo quer saber. Então vamos lá. A página no Instagram, Cacimba Política, é sua ou não? É você que administra ou não? Então, Fábio, o Cacimba Política, ele é um projeto coletivo, ele não é um projeto único, né? Ele surgiu em 2024, na passagenzinha de 2023 para 2024, por questionamentos até então de formação de chapa,
e o chapa A vai aderir, a oposição vai aderir para o ex-gestor, que agora é ex-gestor Nelinho, né? Na época ele era o prefeito ainda, que era a questão da oposição toda migrar para um partido só. E aí surgiu uma série de questionamentos acerca dessas manifestações políticas, desses entraves políticos daquela época. E aí surgiu essa ideia de, de vamos começar a questionar as questões políticas e os posicionamentos políticos. E aí surgiu essa conjuntura. Então, eu não posso dizer que sou dono da página, ela é coletiva, existem mais pessoas envolvidas, existem mais cabeças pensantes que estão por trás das publicações, mais de uma pessoa administra as postagens, verifica, tem algumas coisas que a inteligência artificial faz sozinha, mas nós temos uma equipe por trás, não sou dono único, existem muitas pessoas, algumas pessoas, umas 5 pessoas que estão por trás da administração da página. E, por incrível que pareça, eu quis exatamente envolver pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu. Então, você pode notar que vira e mexe surge questionamentos, por exemplo, sobre a direita, a extrema-direita, outras pró a esquerda. E assim, porque quando a gente concentra as decisões e as opiniões em apenas um lado, a gente cria um viés, né? O viés político. Como você falou, você tem um pensamento político, eu tenho outro, e é muito importante quando a gente consegue debater, discutir sem brigar. E o intuito da página foi exatamente democratizar a informação política. E eu não esperava, confesso que eu não esperava que fosse chegar a tamanha repercussão, né? E aí depois eu tive a oportunidade de andar na cidade e ver pessoas, por exemplo, lá da Conceição, lá do Mocotó, lá da Filgueiras, que interagiam com a página. A página ela sempre prezou pela questão da privacidade do usuário, né? Então, assim, muita gente se manifestava sobre diversos temas, mas dizia, eu não quero aparecer, eu não me sinto à vontade de aparecer por questões políticas, ou não quero me envolver diretamente, tá? E assim, a gente sempre prezou por isso. E eu fiquei muito feliz porque a população simples, a população que não tá do lado A, do lado B, conseguia fazer essa interação. Porque assim, a gente sabe que nós vivemos numa cidade pequena, é uma cidade de 17 mil habitantes, e assim, tem aqueles que são mais próximos das ações políticas diárias e aqueles que são mais distantes, que não se envolvem diretamente. E quando a página surgiu, a gente conseguiu trazer a população para opinar, que assim, é uma das coisas que a gente precisa valorizar muito, ouvir o povo. A gestão pública, seja ela qual for, a nível presidencial, a nível estadual, a nível municipal, ela precisa prezar por ouvir o povo. O povo precisa entender que são as dores deles que precisam ser sanadas. E quando a gente consegue ouvir o povo, a gente consegue ultrapassar barreiras gigantes. Não adianta, por exemplo, construir inúmeros prédios, por exemplo, públicos, um exemplo básico, se não é daquilo que a população precisa, entende? E a proximidade que a página construiu com o povo foi muito boa. E prezamos por isso. É tanto que o respeito maior com o nosso público. Nós chegamos aí, teve meses que nós tivemos 400 mil visualizações de postagens. E hoje o conteúdo ele abrange a nível estadual, né? Então isso é muito bom. A gente tem recebido muitos contatos dos deputados, por exemplo, do pré-candidato Nelinho, que sempre interage. Nós temos o pré-candidato Hervásio Bezerra, que sempre interage. O senador Efraim, que vira e mexe também interage com a página. O deputado Tanilson. Então, existem essas figuras políticas importantes que vira e mexe estão ali com a gente na página, mandou uma mensagem, pede uma enquete, vê como está a situação dele na região, sabe? E isso é muito interessante. Isso foi muito bom.
E a gente não esperava que fosse tomar tamanha repercussão. Mas não é minha sozinho. A ideia foi construída e tem um grupo de pessoas que trabalha junto. Aí, Até muito porque bom. meu tempo está muito curto ultimamente para estar à frente. Ah, tá mais aí, né? Todo mundo queria saber, inclusive eu também tinha essa curiosidade. A gente Sim, sabe como é na nossa cidade pequena, todo mundo, até pelo também o conteúdo, eu tenho certeza que você fez alguns conteúdos que você escreveu também, e assim, sim, por eu também conhecer a sua forma e tal, a gente deduz que é a pessoa, né? Mas aí sim. tá, todos os ouvintes neste momento, foi tirada a dúvida que a página Política Acima não é só exclusividade sua, mas tem um grupo de amigos aí que também faz essa administração da página. Por coincidência, eu quero, aliás, eu quero parabenizar você e os demais pela essa iniciativa, porque eu tenho acompanhado e tenho visto como é realmente essa diversidade, né? E é justamente isso que a gente tem que. Eu venho dizendo aqui, né, nos meus vídeos que eu venho postando, que eu quero aguçar justamente isso nas pessoas, né? As pessoas têm a sua opinião própria, porque às vezes, muitas das vezes, o povo é levado a uma ideia sem questionamento, né? Às vezes o povo é levado a uma ideia sem questionar. Não, eu acho que você tem que questionar. Então, será que realmente é viável isso para a gente, né? E isso é muito importante. Simão, o que é que você anda fazendo da vida? O que é que tu está fazendo neste momento da vida? Então, me diz aí, conta aí, todo mundo quer ouvir. Então, Fábio, todo mundo sabe, eu sou enfermeiro de formação, e aí quando eu saí da gestão, eu comecei a fazer o curso de engenharia de computação, e dentro do curso de engenharia de computação a gente trabalha uma coisa chamada análise de dados, né? E aí eu consegui acoplar essa segunda graduação da parte de engenharia de computação e partir para fazer uma residência em saúde, lá em São Paulo, focada exatamente nessa parte de gestão de saúde com análise de dados. Então, a gente pega uma grande quantidade de dados e aí faz essas análises e aplica na área de saúde, aplica na vida como um todo. Então, a gente gera uma quantidade de dados todos os dias e esses dados nos trazem informações. Usando dessas duas áreas que eu atuo, eu não podia deixar também de fazer a grande análise da política, né? Então a gente aprende, tem algumas disciplinas dentro do curso de engenharia, exatamente para essa parte de pesquisa eleitoral e análise de grandes volumes de dados, inclusive com conteúdo da internet. Então a gente faz uma nuvem de palavras hoje, um algoritmozinho que trabalha com nuvem de palavras e a gente sabe, por exemplo, quantas pessoas em Cacimba de Dentro citam o pré-candidato X ou citam o pré-candidato Y em determinado momento. A gente consegue medir essa temperatura política local, regional e a nível de Brasil também. E exatamente isso. Nesse momento eu estou de férias, né? Eu vim, na verdade, está encerrando as minhas férias já. Eu já tenho que voltar. E é isso. Eu estou nessa luta aí da gestão e também da engenharia de computação. Mas assim, o que eu posso contribuir com a nossa cidade, o que eu posso contribuir na política como um todo, eu tento fazer. Isso é muito bom. Parabéns a você, né? E desejo a você toda a sorte do mundo e sucesso, porque você é uma pessoa inteligentíssima e capaz e com certeza vai brilhar muito aí nos seus caminhos, ter bastante sucesso. Muito bem. Simão, apesar de você estar esse tempinho fora também, mas você sempre está acompanhando tudo em Cacimba de Dentro e tal, me diz uma coisa, o que é que você acha desse primeiro ano que se passou da gestão atual do prefeito Poliano? O que é que você avalia? Então, Fábio, apesar de estar fora, né? Estou fora desde 2024. Então, eu estive em 2025 uns 2 meses aqui. A gestão de Poliano, ela é uma gestão marcada por mudanças bem importantes. Mudanças no sentido, ele continua um trabalho do ex-gestor Nelinho,
Porém, cada pessoa ela tem uma marca muito característica. E algo que me chama muita atenção na gestão do prefeito Poliano é exatamente o resgate histórico e o desenvolvimento turístico da nossa região. E isso eu conversava isso a Chinelinho não era nem prefeito ainda, com os amigos, a gente fazia muita trilha e caminhada na zona rural. E aí, um grande amigo cacimbense também, Rodrigo Cândido, mora ali quase em frente a Nelinho, e a gente dizia muito assim, que Cacimba de Dentro tem um potencial turístico de ecoturismo, que não era explorado. E nós temos uma história muito rica e também não é explorada. É tanto que se você perguntar a maioria das pessoas, dos cidadãos ilustres, a exemplo de Peri de Oliveira, e a exemplo de outros cidadãos ilustres da terra, muito pouca gente conhece que são de Cacimba de Dentro, que viveram em Cacimba de Dentro, que cresceram. Então nós temos autores de livros que moraram aqui, nós temos o próprio Perilo, que foi um grande ator, escritor, poeta, nós temos juízes que são da cidade, nós temos grandes médicos, grandes advogados que são da cidade. E assim, nós tivemos uma história muito prévia antes da gente, e aí eu gosto e queria mandar um abraço muito grande para a Palmira, historiadora que foi uma das primeiras pessoas que começou a trazer essa história política, e aí a política sempre está, né? Ela começou por uma história política, e começou a rememorar essas questões da nossa cidade, dos personagens, dos pontos turísticos, e tudo isso está relatado em um possível livro que ela vai lançar. Não sei se ela lançou ainda, eu não tenho essa informação e também faz um tempo que eu não converso com ela. Mas o potencial que eu vejo da gestão de Poliana é exatamente esse resgate histórico da nossa cidade, essa questão do museu ali no centro da cidade, o resgate do açude da Palmeira que vai acontecer. E isso tudo marca, porque assim, nós vivemos uma infância onde o centro da cidade não era do jeito que é hoje. Né? E aí eu me lembro, eu estava até rememorando esses dias com minha esposa, quando tinha na praça ali, eu acho que é do seu tempo também, quando tinha a televisão na praça, você lembra? E de um coreto, tal, tinha uma TV, tinha. Então, foram mudando com o tempo, mas o centro histórico, que é aquela parte do Mercado Velho e tudo mais, ficou. E assim, esse resgate histórico, a construção do museu, o incentivo turístico, a educação agora que ganhou um grande incentivo financeiro, né? Isso tudo é importante e tudo marca registrada. Então, Nelinho ele foi muito bom para a nossa cidade, ele construiu e mudou muita coisa. E Poliano, além de dar continuidade a esse trabalho, ele está marcando a característica forte dele de que vamos transformar a nossa cidade numa cidade visualizada a nível de turismo, a nível de resgate histórico e tudo mais. Se nós formos analisar, Cacimba de Dentro é de 1883, se eu não me engano, que era sítio ainda de Araruna. Então, quanta história nós temos para contar? Quantas pessoas que viram é, uma vilinha pequena se transformar numa cidade que é hoje, né? E que está caminhando para ser ainda maior. Muito bem, muito bem. Concordo plenamente com você. Esse resgate que o prefeito Poliano está fazendo em relação ao turismo e à cultura é de extrema importância para a população, sobretudo para os mais jovens, porque tem muita gente que não entende, né, como tudo se deu para chegar a gente ter uma emancipação política, chegar a ser independente, né? E é importante que a gente fale para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, para que entenda todo o contexto da história do município de Cacimba de Dentro, porque a gente falar da história é a gente viver ela, né? Eu não estou roubando Sim. a sua frase, não, viu, Palmeira? Não sei se ela está ouvindo. Ela costuma dizer. E você até me deu uma ideia aqui, né? Eu ainda não fiz um convite a ela, vou até fazer um convite para um dia ela participar comigo aqui de uma live e a gente conversar aqui no podcast Cacimba
sobre essa questão histórica de Cacimba de Dentro, que ela bem desenvolve e sempre está aí atuando nessa área. Muito bem. Outra pergunta que eu tenho aqui, eu preparei aqui, mas pelo que você já me respondeu no início, eu vou só falar, mas você já deu até a resposta, é por que você não está na gestão, né? Você realmente não está na gestão porque você está estudando, está sempre capacitando mais, mas você não está mais, eu não tenho certeza, me parece que a sua esposa está participando da gestão, né? Sim, ela está contribuindo, né? Ela passou um ano comigo em São Paulo e veio por questões familiares. Eu tive que voltar e ela permaneceu. Mas ela está fazendo a parcela de contribuição dela na gestão, né? Ela também tem essa visão, também tá nessa indo para a área de tecnologia também. E ela, no que pode, está dando a contribuição. Eu digo que a contribuição dela é humana demais. Eu sou suspeito que eu sou esposo, né? Mas é, ela gosta desse contato humano e da área de saúde também. Então ela juntou isso tudo. Ela trata principalmente o idoso. Ela gosta dessa parte de geriatria. Ela é apaixonada e faz sim essa contribuição para a saúde do nosso município, né? Muito bem. Muito bem, eu vou fazer outra pergunta aqui, que os ouvintes querem ouvir, porque eu ouvi muita gente falar de política hoje aqui, com certeza. Me diga uma coisa, o que é que você, como você avalia? É claro que ainda é muito breve também, apenas um ano, né? Mas qual a sua avaliação que você faz em relação aos vereadores atuais até o momento? Então, Fábio, a Câmara de Cacimba de Dentro, o Poder Legislativo no geral, ele precisa, como eu já falei no início, estar junto do povo. E aí, o estar junto do povo tem um grande diferencial, né? Tem aquele papel assistivo, que é aquele que você faz todos os dias, tá ali, e tem aquele de pensar política pública. O que eu avalio? Para mim avaliar, eu teria que estar aqui, mas eu penso que a Câmara ela está dando um suporte bom à gestão, mas que a gente pode criar mais, a gente pode pensar mais política pública para a nossa cidade. E assim, a gente vem num processo histórico de muito poucas mudanças da Câmara Municipal. E aí, claro que a população tem todo o direito de escolher, e é claro, a democracia serve para isso. Ter o candidato A, o candidato B, e eu escolher o A ou o B. E assim, a grande nuance disso é o quê? Analisar em quem você vai votar pelas propostas, o que quer fazer, o que tem de diferencial. Eu acho que isso é um grande fator. Eu não conseguiria avaliar a Câmara porque só faz um ano. Eu também não tive muito contato assim, pesquisar de projeto, não tenho assistido às sessões da Câmara ultimamente. Mas assim, creio que sempre há algo a ser melhorado. É uma das coisas que eu aprendi com um professor e ele diz: ó, seu trabalho tá bom, mas vamos melhorar. Então, assim, a gente pode melhorar um pouco mais, sem dúvida nenhuma. Não existe nada pronto, e principalmente na política, né? Eu ouço muito isso. Ah, não, mas nossa cidade é pequena, uma cidade de 17 mil habitantes. Mas uma cidade de 17 mil habitantes dá um trabalho, amigo, para fazer gestão. Você já trabalhou na gestão, você sabe o quanto é difícil, porque lidar com pessoas é difícil. E não é diferente para eles que são votados. A responsabilidade deles, assim, que são votados, é muito, muito maior do que a nossa, porque, assim, quando eu digo a nossa, no sentido de quem está lá na gestão fazendo o papel de funcionário público, né? Quem é votado tem a responsabilidade de funcionário público e ainda mais as outras os outros compromissos de fiscalização, de pensar projeto de política pública, de ouvir o povo, né? É claro, tá bom, mas pode melhorar. Muito bem, pegando esse contexto aí em relação à questão dos vereadores, você acompanhou que você viu que a construção do grupo do PT, inclusive do qual eu fiz parte, deu certo.
Você avalia que em 2028 vai surgir outros novos grupos políticos? Eu acredito que sim, Fábio, porque assim, se nós pensarmos que sempre existem dois grandes blocos, bloco da oposição, bloco da situação. Dentro de cada bloco existem, claro, aqueles candidatos que têm já 600 votos, 700 votos, 800 votos, e não tem condição daqueles que querem mudar brigar diretamente com os leões, como a gente chama da política, né? Então, quem quer entrar na política, quem tem essa pretensão de entrar na política, precisa de fato unir e criar pequenos grupos. O exemplo de que isso deu certo, sempre e vai dar certo, se surgir mais, é o grupo que vocês montaram, né? Que conseguiram eleger 2 vereadores dessa vez. Da outra vez já tinha eleito um vereador, acho que não era o PT, era outro partido que eu não me recordo agora, mas já tinha eleito também, e os pequenos grupos dão certo. Agora, claro, que fazer política num pequeno grupo é um pouquinho complicado, porque o pequeno grupo é aquele grupo onde o poder financeiro é menor, onde o capital político é menor, onde a tradição política é menor. Então, quem é do grupo pequeno está tentando furar a bolha para entrar na Câmara, né? E assim, a população muitas vezes precisa entender de que quando você está votando numa pessoa de pouco poder aquisitivo, às vezes aquela pessoa tem de fato boas intenções com a cidade, né? Então a gente precisa olhar mais além do que o poder financeiro. A gente tem que olhar como progressista. Como é que eu quero ter a minha cacimba de dentro daqui a 10 anos? Né? É isso que a gente precisa enxergar. Como é que eu quero que meu filho conheça a minha cidade, a minha raiz daqui a 10 anos? Porque a gente pode passar por qualquer lugar do mundo, mas a gente não pode esquecer de onde veio. Isso aí é premissa básica, né? Verdade. Você falou uma questão interessante, que é a dificuldade dos grupos pequenos fazer política. Eu tive essa experiência, é imensa. Posso dizer isso a você. Agora que, desde o início, eu sempre acreditei, né? E levei aos companheiros a ideia que era possível, né? Quando foi para a gente definir se o vereador Ilmar entrava para ser candidato junto com a gente ou não, e eu fui um dos que disse, olha, devemos aceitar, porque eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer 2 vagas em vez de uma. E por muito pouco, Simão, por muito pouco, foi apenas 100 votos de diferença, a gente não fez 3 vereadores. E pode ter certeza, eu tenho certeza também que vai ter, o PT vai ter candidato novamente, com certeza vai ter. E eu também acredito que vai surgir outros grupos também políticos, né? Eu acredito também que vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Eu acho que em 2028, porque cada ano que vai passando, sempre tem mais dificuldade, né? Porque os grandes leões querem pegar os filhotes, né? E sem Geralmente, falar que e tem essa questão também agora desse processo, que provavelmente você iria comentar lá na frente, existe essa questão desse processo de uma possibilidade de inelegibilidade por parte daqueles que forem julgados. Então, se for grande parte das pessoas que fazem parte de grupos pequenos, ficariam comprometidos. E eu não sei se você percebeu, Fábio, mas a nossa terra tem cada vez mais se afastado da política. Então, você não encontra mais tantas pessoas interessadas em ser político, tanto aqui quanto em várias cidades. Por quê? Porque é, o poder financeiro está extrapolando muito as situações, né? Então, assim, o gasto é absurdamente grande e que, no final das contas, vai chegar a um ponto que ninguém quer ser mais, se continuar dessa forma, né? não, nessa eu já tive um grande trabalho para a gente tentar reunir amigos e dizer, levar a ideia que dava certo e com certeza a gente vai ter essa questão desse processo aí também que está aí, também impacta lá para frente também, com certeza, né? Entraram com o processo também contra o PT, alegando sérias coisas, mas foi derrubado tanto na primeira instância como na segunda.
Agora, o que foi movido contra o grupo da oposição ainda permanece aí, inclusive há comentários aí que provavelmente agora, depois do recesso judiciário, será colocado em pauta e a gente vai aguardar para ver qual vai ser a decisão, mas eu acredito, viu? Eu acredito que vai ter mudança na Câmara aí de vereadores, porque a Justiça Eleitoral está muito em cima de tudo isso, inclusive a gente, um caso mais recente aí é o prefeito de Cabedelo, foi caçado o prefeito, o vice-prefeito, tornado, Isso, né? Então, se um prefeito foi, imagine vereadores, né? Imagine exato. vereadores e a gente sabe como é que foi tudo, a população sabe, mas é aquela coisa, vamos esperar a decisão da justiça, porque nada melhor para dar o aval final, senão a justiça, né? E eu acredito que a justiça será feita. Se isso acontecer, o PT vai ter mais um vereador, porque quem vai assumir uma das vagas é o companheiro Luigi, né? Luigi vai herdar uma cadeira também e a gente vai ter o PT é histórico, vai passar a ter na Câmara, se isso acontecer de fato, três vereadores do PT, né? E o Mar, e possivelmente pode ser o companheiro Luigi, né? Eu torço para que aconteça, porque tudo que eu fiz foi justamente para tentar mudar um pouquinho a política, porque a gente sempre é aquele enredo, toda a vida a gente sempre escutou. Ah, só entra na política quem tem muito dinheiro. Ah, só entra na política quem tem histórico familiar voltado na política. E isso, cara, me irritava demais. Porque eu sou de família humilde, minha família não tem histórico nenhum de político, inclusive meus irmãos não gostam muito. Agora, do certo, 4 anos para cá, que tem falado um pouco de política, mas nunca gostava muito de falar de política. Meu pai também, minha mãe, minha família nunca foi muito da questão política e eu ficava muito irritado por isso. Eu disse, não, eu vou ser candidato e vou topar, vou um grupo para a gente tentar ver, fazer. Tivemos muitas pressões, todo mundo sabe disso, as pressões foram imensas. A gente disse, olha, eu não cedo, porque eu acho que quando a gente aparece alguém de coragem, nisso eu tive bastante coragem, não foi fácil, só eu sei o quanto eu fui prejudicado, mas eu tinha uma ideia que era possível a gente mudar um pouquinho. De vez em quando a população cai na graça e muda um pouquinho. É muito difícil ainda, porque quando a gente olha hoje para a Câmara, realmente são os mais ali que têm famílias tradicionais há bastante tempo na política, mas aí também entrou um cara como Edmilson Nunes, advogado, professor, que veio de baixo também, né, de família humilde, estudou comigo, estudou com você, Uhum. e eu fico feliz, né? Logo no início, é até interessante, logo no início ele não queria. Olha para você ver como é a coisa. Eu passei um ano conversando com ele. E ele, não, só você tiver um grupo. Eu digo, cara, como é que a gente vai ter um grupo se você não aparece? Não, você tem que ir para as reuniões, vá comigo. Eu percebo que você tem até potencial, até mais do que eu, né? Por você ser professor, advogado, tem mais contato ainda com pessoas, e logo no início ele não queria. E terminou aceitando, sendo candidato, e foi um dos mais eleitos, né, o terceiro mais eleito no município, o mais eleito do PT na história política de Cacimba do Tempo. Isso é algo que ninguém vai apagar jamais. Muito bem, deixa eu ir aqui mais outra pergunta aqui para você. Nós vamos agora para o cenário estadual. Vamos para o cenário estadual agora, que o povo quer escutar. E nós vamos começar aqui. Eu vou começar perguntando a você, no cenário atual, entre todos os candidatos que estão aí, que você também tem acompanhado também, nós temos o pré-candidato, né? O pré-candidato a deputado estadual, Nelinho. No seu pensamento, na sua avaliação, em tudo que você vê, tem analisado, você acredita que Nelinho ele tem potencial de vitória nessas eleições de 2026? Então, Fábio, eu fazia parte da gestão ainda, isso em 2020, 2020 isso. E aí estava já naquela conversa do processo de sucessão,
pensando já, né, Nelinho vai para reeleição, tal, termina a sucessão. E teve um dia que nós estávamos no gabinete, estava só eu e ele, a gente estava resolvendo alguma coisa da saúde na época. E aí eu perguntei a Nelinho, eu acho que ele até lembra disso. Eu disse, Nelinho, você já passou pela cabeça de que um dia você pode ser o primeiro deputado da nossa cidade? E aí ele ficou, parou assim, refletiu também, não me deu resposta, né? E aí, trazendo para essa realidade, para essa pergunta que você traz, Fábio, Nelinho tem potencial para ser o deputado da nossa cidade, né? E assim, pensando na nossa cidade, deveria ser unânime, né? Deveria ser unânime. E aí pode muita gente dizer, é uma hipocrisia, tá falando isso, que a esposa é vinculada à prefeitura. Em alguns momentos eu divergi do pensamento de Nelinho, né? Em alguns momentos ele esteve de um lado, eu estive do outro. E é normal isso acontecer. Mas por que eu digo que deveria ser unânime? Quem cresce, se nós tivermos um deputado, é a cidade. Né? E aí eu até dou o exemplo aqui, um exemplo que eu dei ontem, em uma conversa que a gente estava tendo entre amigos. A Universidade Estadual da Paraíba, eu acho que pouca gente sabe disso, mas a Universidade Estadual da Paraíba, campus que hoje é em Araruna, o projeto inicial dela era para Cacimba de Dentro. Era para cá. O professor e engenheiro Josiel, que fez engenharia lá, ele sabe disso. A gente, inclusive, estava conversando. Na época da eleição do Conselho Tutelar, nós nos encontramos no Petagina e a gente estava conversando sobre isso. De que aquela universidade ela era para Cacimba de Dentro. Né? E assim, por uma questão política, por uma representação de Olenka, na época de Benjamin, do próprio governador José Maranhão, ela foi removida do projeto inicial, que era para Cacimba de Dentro, foi levada para Araruna, que aí nada contra, ótimo, é do lado, facilita a democratização do ensino, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é de que é muito importante uma figura política para a nossa cidade. Então, se nós tivermos essa honra de termos um deputado da cidade, é óbvio que ele vai procurar trabalhar e trazer benefícios, melhorias para a nossa terra. Então, eu penso que, além dele ter essa capacidade, o pensamento dele também é um pensamento progressista. Né? Vamos fazer um comparativo até 2016 e vamos fazer um comparativo 2016 até 2024, que foi quando ele entregou ao sucessor. Então veja que assim, a gente teve mudanças, né? É muito importante, hoje ele tem chances reais, e aí, claro, que é uma série de fatores. O partido que ele escolher, as alianças para deputado federal que ele vai ter que fechar, tudo isso são fatores que vão definir, na verdade, as chances dele obter êxito na candidatura de deputado dele. Mas creio que ele já está aí nesses trâmites, está se afunilando, o tempo está acabando, né? E quando eu digo acabando, é no sentido de que abril, praticamente, já tem que estar com tudo isso fechado, que vai ser o prazo das filiações, né? Então, as chances são reais. Vai depender só do jogo político mesmo. Quem vai ser o deputado federal? Qual vai ser o partido? As legendas, como é que vão funcionar? Então, tudo isso vai impactar diretamente nessa candidatura, nessa pré-candidatura de Nelinho, né? Eu conversava hoje com amigos, e inclusive um dos amigos que a gente conversava até entrou agora um pouco na live aí também. Não estou conseguindo pegar se ele ainda está online, mas acredito que ele deve estar também acompanhando. E a gente conversava que entre os pré-candidatos novos aí, né, Lima é um dos caras que ele sai na frente. Porque desses candidatos novos, você ter 4 prefeitos a seu lado não é fácil. Não é fácil e Belém tem hoje 4 prefeitos, 4 prefeituras aliadas a ele. E eu avalio que ele vem fazendo uma pré-campanha muito boa em relação
a novos candidatos, né? Até porque Nelinho tem uma mídia digital muito excelente também, isso já desde 2012, ele sempre foi um cara muito inteligente em relação a isso e, com certeza, eu avalio também muito positivo essa pré-campanha dele. É algo que vai pesar essa questão do partido aí, mas eu acredito que também algum outro partido com certeza vai querer Nelim, porque dependendo do grupo que forme, faz 2 ou 3 candidatos naquele partido, né, dependendo dos candidatos, e com certeza é uma oportunidade que ele está tendo e que o povo de Caciba de Dentro e da nossa região, porque nossa região está carente realmente daqui, porque o último deputado estadual aqui da nossa região, própria da região estadual, foi o Olenka Maranhão. Né? Exato. Quanto tempo não já faz isso? Né? Quanto tempo não já faz? E, como você disse, eu acho que deve ser unânime, porque eu também já divergi com o Nelinho muitas vezes, mesmo estando na sua gestão, mas eu divergia, mas eu acho que não se deve, se nós temos essa chance de colocar um filho de Cacimba de Dentro na Assembleia Legislativa, eu acho que a gente não deve perder essa chance. É claro, cada um sabe o que está no seu coração, é natural, mas a grande maioria deve sim apoiar esse projeto de Nelinho, porque eu acho que quem sai ganhando é todos nós, porque com certeza Nelinho lá na Assembleia Legislativa vai estar brigando por recursos para a nossa região, para Cacimba de Dentro, para cada vez que ela se desenvolva mais ainda. E você falou sobre isso e realmente eu concordo com você, porque o povo de Cacimba de Dentro tem que abraçar isso e Poliano, com certeza, vai dar a maior força política possível para que tudo isso aconteça. Muito bem, deixa eu fazer outra pergunta aqui para você. Agora vamos falar sobre a questão da oposição. Né? Na sua avaliação, Simão, os candidatos que a oposição tem aí mostrado, dito que vai apoiar, você acha que eles terão, serão bem votados, bem avaliados pelo povo de Cacimba de Dentro, ou não, porque a gente observa que é uma oposição muito falerada, um aqui, outro ali e tal. Depois que perderam eleições sucessivas, me parece que a oposição de Cacimba de Dentro não encontrou o caminho. Ela não encontrou o caminho. E o que você acha, na sua avaliação? Esses candidatos que alguns aí já se disponibilizaram a dizer que apoia, tal, que vota, você acha que serão bem avaliados pelo povo de Cacimba Dentro? Serão votados ou não? Então, Fábio, essa questão da oposição, você trouxe uma. Você foi bem conduzente logo no início. A oposição, na perda sucessiva de eleições, o que acontece? Eles terminaram tomando destinos diferentes, eles se fragmentaram, né? Quando você se fragmenta para muitas correntes de pensamento diferentes, você fragmenta também os votos. E aí hoje nós temos aí acho que 3, 4 candidatos a deputados estaduais, acho que deve ter uns 3 federais, pelo que eu tenho visto na cidade. E aí vão ter voto? Vão, né? Porque existe, claro, nenhuma gestão ela é 100%, ela é unânime. Ela vai ser 100% aprovada. Existe sempre aquelas pessoas que, por algum motivo partidário, que pasme, ainda existe isso. Tem gente que faz 50 anos que não vota em partido X, e isso interfere numa eleição municipal, numa eleição estadual. Então, vão ser votados? Vão. Agora, a oposição ela tomou um caminho complicado, porque fragmentou votos, né? Então, hoje nós temos sendo votado para deputado estadual pela oposição, acho que o estadual o Fábio Ramalho, né? Pelo que eu entendi. Nós temos outro candidato a deputado estadual pela oposição, que é a pré-candidata Maria Porto,
nós temos o pré-candidato Nobinho Almeida, nós temos o pré-candidato é, Anderson Monteiro. Então, vejam que são quatro correntes distintas, ambos vão ter uns mais votos, outros menos votos, e fica aquela coisa, né? Qual o caminho? A pergunta que o cidadão cacimbense deve fazer diante dessa situação é: qual a proposta que esses candidatos têm para Cacimba de Dentro? O que é que esses candidatos vão trazer para a nossa cidade? Vão atuar na educação? Vão atuar na saúde? Vão atuar no esporte? Tudo isso vão trazer emendas e estarão presentes ou só vêm buscar os votos? Isso são questionamentos que a gente precisa ser feito é, a essas pessoas, a esses pré-candidatos. Porque é uma responsabilidade muito grande quando um pré-candidato, um vereador, um suplente, vai lá e fecha. Ó, vamos, você vai ser votado em Cacimba de Dentro, tudo bem. Mas o que esta figura política vai trazer de bom para a nossa terra? É esse o questionamento que você, eleitor, tem que fazer. Aí a pessoa diz, mas eu não vou votar no candidato X porque é aliado do prefeito que eu votei contra. Mas o questionamento que você tem que fazer é o seguinte: se eu precisar hoje, eu vou dar um exemplo da saúde, porque eu sou da saúde. Vamos pensar que eu não tenha votado no candidato em Poliano, por exemplo. Vamos pensar que eu não tenha votado nele. Mas quando eu vou precisar de um serviço de saúde, não é o prefeito Poliano que vai me atender. Se ele não estiver lá investindo na saúde, como é que vai ser? Então, ele vai atrás do deputado que ele votou. Esse deputado vai ter que destinar emendas. É isso que a gente precisa questionar as pretensas figuras políticas que estão sendo votadas. Qual é a proposta de Maria para Cacimba de Dentro? Qual a proposta de Fábio Ramalho? Qual a proposta de Anderson Monteiro? Já fizeram alguma coisa? Porque alguns já têm mandato, alguns já tiveram mandato. Né? Eles já fizeram alguma coisa por Cacimba? O que é que foi feito? Qual emenda foi mandada? Aí Nelinho, que está sendo pré-candidato novo agora. Nelinho, qual a proposta para Cacimba dentro? É claro que ele tem proposta, porque ele foi prefeito da cidade e tal. Então, é isso que a gente precisa questionar, começar a questionar. E isso eu sei que é um assunto delicado, porque eu vou votar porque fulano vai me dar isso. Eu vou votar porque fulano me pediu, porque eu sou amigo, entende? Mas assim, a gente tem que pensar no coletivo. Porque, como eu falei a você inicialmente, eu tenho que pensar na minha cidade não só para mim, mas para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para o meu vizinho. Eu não tenho que pensar só em mim, é na coletividade. E aí é o grande diferencial que eu falo. Vamos dar uma oportunidade a quem é da terra e vamos deixar quem é da terra mostrar a que veio, não é isso? Porque se a gente nunca der oportunidade, a gente nunca, não pode cobrar. A gente não pode dizer, seria eternamente o que poderia ter sido. Dar oportunidade. Cumpriu com o que deveria, vamos fazer a avaliação na próxima, né? É assim que funciona a política. Você tocou numa questão muito interessante, de cobrar justamente qual é o projeto desses candidatos para Cacimba do Tempo. Veja só, o PT em Cacimba do Tempo, ele já votou e apoiou Luiz Couto e Frei Anastácio aqui em Cacimba do Tempo. Inclusive, eu fiz isso e apoiar. Aí veja só, Luiz Couto, para Cacimba de Dentro, trouxe a van para o pessoal da hemodiálise, quando não se tinha. Depois, Luiz Couto trouxe o carro para os membros do Conselho Tutelar. Frei Anastácio trouxe um trator com grade de arado para o município, para servir para os agricultores. E já no finalzinho do seu mandato, ele destinou um caminhão frigorífico, que está aí atendendo assistência social, recebendo o leite do governo e fazendo a distribuição. E, além disso, mais R$ 100.000 para a custeio na saúde. Ou seja, o PT
sendo votado aqui com pouco mais de 200 votos, menos de 300 votos, esses candidatos tiveram aqui em algumas eleições, trouxe 5 emendas que beneficiaram diretamente ou indiretamente a população de Cassino de Dentro. E quando você disse isso aí, que o povo tem que avaliar isso, é justamente isso, porque vai chegar muito oportunista bater na porta, né? Vai chegar muito, vamos votar no meu candidato, tal, aquela... Mas qual é a proposta para Cacimba de Dentro, né? E eu tenho certeza, né? Ele tem, porque a gente já tem escutado nas falas dele, ele falando isso. Olha, eu quero levar Cacimba de Dentro ao conhecimento máximo da Paraíba, do Brasil, trazer as coisas para Cacimba de Dentro, que as coisas aconteçam. Então a gente vê com clareza no pré-candidato Nelinho que ele tem proposta para Cacimba de Dentro e para a região. A exemplo aí a gente viu esses dias, nos finais de 2025, ele se encontrou com a governadora do Rio Grande do Norte, tentando intermediar com o governador João a criação desse asfalto para ligar a Boa Vista a Japi. Né? A Japi já fez ali, já conseguiu o governo do estado de Barreiros a Logrador, ou seja, é um projeto, porque já envolve a questão turística, cultural, que a gente falou anterior. Então, a gente percebe que ele tem proposta. Imagina Nelinho, deputado, conseguindo esse asfalto, ligando acima de dentro a Japi. O quanto não vai avançar mais ainda esse município, porque eu não sei se você conhece, Simão, mas quem vem de Caicó para Campina Grande é um horror de quilômetros vindo por lá ou vindo por cá. Mas se viesse passando por Cacimba de Dentro, ele ia economizar mais ou menos uns 200 quilômetros. Uns 200 quilômetros. E eu digo isso por quê? Porque Caicó e Campina Grande são duas cidades grandes, dois estados, e tem muito a oferecer uma à outra. E tem muito transporte de cargas, né? Sim. Então, falando isso, porque com certeza os caminhoneiros que estiverem aqui nos acompanhando, eles sabem disso. Imagina isso para a região. Né? Então, a gente percebe claramente o projeto de Nelinho. E quando você fala disso, a população tem que questionar. E é verdade, tem que questionar mesmo. Olha, você quer voto, mas o que é que você vai trazer para o meu município, para nós aqui, para beneficiar a mim e a nossa população? Né? Sim, com certeza. Muito bem, deixa eu fazer outra pergunta aqui para você. A gente percebe aí que Nelinho ainda ele está com Aguinaldo, mas ele ainda diz ainda que está conversando. Na sua avaliação, você acha que Nelinho fica? Eu estou falando Nelinho, não sei Poliano, prefeito, mas Nelinho fica com Aguinaldo como deputado federal ou vai ter outro deputado federal? O que é que tu acha? Fábio, eu acho que assim, Agnaldo já foi votado em Cacimba de Dentro, né? Já teve um quantitativo muito grande de votos. E assim, Agnaldo ele tem uma grande questão. Ele é tio do pré-candidato a governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, né? A grande questão entre Nelinho e Agnaldo é o seguinte: hoje Nelinho precisa de votos também. E eu creio que será talvez provável uma troca de cidades, né? Não sei se isso já foi cogitado, creio que já foi cogitado isso, né? Mas hoje, Nelinho precisa ser votado por um quantitativo de uma ou duas cidades que dê o mesmo quantidade de votos que Cacimba de Dentro dá a qualquer deputado federal, né? Que esteja sendo apoiado, claro, pela gestão. Né? Então aí tem um grande potencial, tem que estar aliado, né? Poliano e Nelinho tem que estar aliado nesse sentido do deputado federal para fazer essa conjuntura política com Nelinho. Eu acredito que ele mantém um diálogo muito firme e se porventura houver essa troca, vai ser conversado entre Nelinho e Agnaldo. Né? Ele não vai abandonar, não vai trair. Creio que será algo ajustado dele migrar para um outro candidato para que o outro candidato migre votos para ele, né?
E isso é totalmente entendível, uma vez que vão permanecer votando em quem é o mais interessante, que é Lucas Ribeiro, né? E não, isso não é uma questão só de Cacimba de Dentro. Eu acho que isso é uma questão que Agnaldo vai enfrentar em algumas cidades, porque, assim, vão dizer, Lucas é o candidato a governador, a reeleição, pré-candidato a governador, né? E Agnaldo vai ter que fazer essas sessões, vai ter que ceder um pouco para acomodar essa essas questões políticas. Exemplo disso é a questão dos republicanos recentemente, que sentou com eles, né, juntamente com o pré-candidato João, ao Senado, para fechar o apoio dos republicanos. E isso custou o quê? Custou a Secretaria de Educação e custou os 2 biênios da Assembleia Legislativa. A gente tem que ser claro nas coisas, né? O republicanos vai ficar porque pegou a parcela que queria. E todo mundo pensava que a Adriana queria ser vice e tal. Não. Eles querem os 2 biênios da Assembleia e querem a Secretaria de Educação do Estado. E é isso. Política a gente faz com clareza. E a clareza é existente. Aguinaldo vai ter essa dificuldade em algumas bases políticas dele, porque ele vai ter que se moldar para não prejudicar a campanha do sobrinho. Né? Isso é uma realidade. E pegando aí, já que nós estamos falando aí no cenário estadual, Cício, Lucas e Efraim, quem você acha que leva? Porque as pesquisas, por enquanto, está indicando na liderança Cícero Lucena, que é o prefeito da capital, do maior colégio eleitoral do estado da Paraíba. O que é que tu acha? Porque a gente fica acompanhando tudo e vendo, a gente ainda também vai ter que esperar Lucas assumir o governo, que assumir em abril, mas a sua Sim. avaliação, o que você acha? Dá Lucas ou não? Fábio, é o seguinte, vai ser uma campanha muito dura, né? Uma campanha bem acirrada, mas como você está dizendo, a gente precisa esperar Lucas assumir o governo para ver como vai ser a condução dele. Eu acho que a condução política de Lucas vai ser, talvez, a meu ver, até melhor do que a do próprio João, né? João ele foi um excelente governador, deu continuidade a muita coisa que Ricardo Coutinho fez, mas João ele não é político, ele é técnico, né? Eu costumo ver muito isso nas entrevistas dele. Ele é muito técnico, ele é um engenheiro, né? Engenheiro civil, e ele trata isso. Eu acho que Lucas talvez construa uma maleabilidade política maior do que o próprio João. O que a gente pode ver hoje é uma campanha acirrada e uma campanha polarizada. Hoje a gente vê a briga de Cícero e de Lucas pelo apoio de Lula, um exemplo disso. E nós temos apenas Efraim hoje com a ala de direita e de extrema direita o representando, né? O PL, o bolsonarismo, o pessoal que é vinculado a essa área. E hoje nós temos Lucas e Cícero brigando pelo apoio do PT, de Lula e tudo mais. E isso vai polarizar a eleição novamente. Vai ficar polarizado esquerda e direita, Lula e o bolsonarismo, o PT e o bolsonarismo. E aí nós temos um grande entrave. Por quê? A depender de quantos pontos Efraim chegue, que segundo turno a gente vai ter. Isso não, essa história de que vai resolver no primeiro turno, isso não existe. Nós temos 3 candidatos fortes pela primeira vez na Paraíba. Nós vamos ter 3 candidatos ao governo fortes. E aí não vai resolver em primeiro turno. Polarizou, aí vai depender muito em quem ficar em terceiro lugar, em quem vai votar. Isso é uma grande realidade, entende? E assim, se você me falar de números de pesquisa, se você for ver a primeira pesquisa de Cícero Lucena, ele começou com 28 pontos, se eu não me engano. Acho que eu tenho até salvo aqui. Foi 28 e pouco. Lucas tinha 10. 9 ponto alguma coisa. Atualmente, Lucas está com 26. Cícero está com 30 e 36, 32, oscilando. Então, se nós pensarmos que Cícero já começou alto e estagnou,
E Lucas, ele começou baixo e vem crescendo. Efraim também está num ascendente, crescendo também. Isso leva a crer que Lucas vai terminar o primeiro turno em primeiro lugar. E aí vai ficar a briga. Quem vai terminar em segundo? Cícero ou Efraim? E aí, quem ficar no segundo turno de fora vai ser o grande diamante da eleição, né? Mas que as chances de Lucas são boas para Aí, ganhar. Lucas dá o primeiro turno, Lucas em primeiro e Efraim em segundo. Imaginamos. Imaginamos. Vai ser uma política muito, muito, muito acirrada, porque vai polarizar a nível de Brasil e ainda mais de Paraíba. Porque se você for analisar, tem crescido muito na Paraíba, e isso é um fenômeno natural, a questão da extrema direita e da direita, né? A Paraíba é um estado do Nordeste que tem toda aquela agregação política com o PT, mas aí a gente tem visto uma mudança no perfil político da Paraíba, porque assim, eu em vários momentos já acompanho o PT também, mas vejo que assim não está sendo recíproco o que a Paraíba fez pela esquerda em alguns momentos da vida, sabe? Eu acho que o presidente Lula dessa vez está deixando muito a desejar para o nosso estado, exemplo dessa última repercussão que teve do veto de 50 milhões de reais para o investimento na saúde pública do estado da Paraíba. Foi muito negativo para ele. Eu vi que agora ele está tentando correr atrás para desfazer o que foi feito, mas é muito complicado. E isso está sendo trabalhado pela direita. Isso vai ser muito decisivo para a campanha, né? E tomara que as coisas não desandem assim, nessa polarização, porque você sabe também quando polariza, aí torna-se uma questão, às vezes, uma campanha violenta, uma campanha agressiva, mas que vamos ver aí como vai ficar. Mas eu penso hoje em Lucas em primeiro lugar no primeiro turno. Tudo bem, eu entrevistei aqui no podcast a Simba o ex-governador Ricardo Coutinho. Eu O que é que, assisti. o que é que ele achava dessa campanha em 2026? Se ela seria tão importante como a de 2022? E ele disse que sim, justamente por essa questão da polarização. E aí também eu quero fazer uma pergunta em relação a Ricardo. Ricardo, que foi governador da Paraíba, estruturou o Estado, deixou o Estado equilibrado, fez o sucessor, que é João, que está aí concluindo também seu mandato, e agora vota como pré-candidato a deputado federal. Você acredita em vitória de Ricardo, do PT da Paraíba, fazer dois candidatos a federal? Eu vejo o Ricardo como vaga certa, né? Ricardo ele tem voto nos 223 municípios do estado da Paraíba. Nós vínhamos, antes do governo de Ricardo, numa oligarquia política, né? Em famílias tradicionais. E Ricardo veio e furou essa bolha. E ele trabalhou bastante pela nossa Paraíba, ele construiu muito, ele tirou do isolamento várias cidades. Isso é inegável, né? Teve essas questões dessas acusações de corrupção, tal, que a última foi arquivada agora recentemente pelo STF. E eu vejo o Ricardo eleito, né? Talvez o mais votado do estado da Paraíba. Eu penso a ele aí com 150 mil votos para deputado federal. Por quê? Você pode me perguntar, mas por quê? Porque ele vai ter voto nos 223 municípios. Vai ter município que ele não vai nem lá, mas ele vai ter voto de pessoas que vão reconhecer o trabalho dele enquanto governador do estado da Paraíba, sabe? E aí, com essa votação, existe uma grande chance do PT fazer a segunda vaga, né? É a mesma coisa foi do PT de Cacimba de Dentro, que por mais 100 votos faria três, né? Ele chegou a dizer, Então, ele chegou a dizer aqui que tem certeza que o PT fará duas vagas e vai brigar pela terceira vaga nas sobras, né? Segundo ele, quer montar um grupo forte de candidatos bons, né?
E a gente vai esperar aí para ver, né? Inclusive, vou até dizer aqui que não é segredo, é informação que eu soube de uma fonte que possivelmente o Dr. John de Campina Grande, que é apoiado aqui por Tutuca Ferreira e Galego Ferreira, possa estar compor ali junto com o Ricardo, através da federação e John, e para o PV é, da federação, né? E isso acontecer, realmente, a gente vai ter um embate muito forte, porque a gente teria, possivelmente, Luiz Couto, Ricardo, John e Frei Anastácio, que ainda não se definiu, mas eu acredito que talvez também possa ser candidato a deputado federal. Ou seja, nós teremos aí 4 bons candidatos brigando por 2 vagas e possivelmente por uma terceira. E como você disse, se Ricardo tiver bastante voto, como eu acredito que ele vai ter por tudo que ele representou na Paraíba, a exemplo aqui, tem muitos amigos que a gente sabe que vão votar em Ricardo aqui. Tá, não, rapaz, realmente, se for para a gente votar em alguém que a gente não conhece, vamos votar em Ricardo, que realmente merece, e de fato merece. E quer dizer, realmente a gente vai ver um grupo aí bastante forte. Como você disse, vai ser uma campanha bastante polarizada e muitas dessas questões vai ser colocada para que o povo avalie, mas vamos aguardar para ver como será. Agora, para o Senado, Simão, o que é que você acha? Da João e Vené, ou João e Nabô, ou Vené e Nabô? O que é que tu acha? A candidatura de Nabu Vanderlei não decolou, né? É uma candidatura que a gente vê que apesar de Hugo Mota ser o presidente da Câmara Federal, a gente vê essa dificuldade de decolar na campanha dele. Até porque Nabu ele é conhecido praticamente apenas no sertão, no reduto ali de Patos, de Santa Luzia, Cajazeiras. Ficou muito restrito àquele setor. E aí é uma candidatura muito difícil de ser construída, por mais que tenha sido lançada praticamente há mais de um ano, né? É um pouco difícil de crescer. Hoje eu penso na campanha de João Azevedo e Veneziano, né? João Azevedo ele sai aí em todas as pesquisas em primeiro, ele que está no governo do estado até abril, né? Finalzinho de março, início de abril, quando vai fazer esse processo de transição. Ele bem colocado e provavelmente tem uma vaga. Talvez, e isso é natural, ele vai ter uma diminuição nessa pontuação, porque quando você perde a caneta do governo, é natural que alguns prefeitos abandonem pelo meio do caminho, né? E aí acontece, isso é normal acontecer, de fato, mas eu penso hoje em Veneziano e João Azevedo. João em primeiro, Veneziano em segundo, né? E vamos ver também essa questão do apoio do presidente Lula a como é que vai ser, né? E existe um peso muito grande. Lula hoje pegar no braço de João e de Vené e dizer são meus 2 senadores, né? Ou de João e Namor. Existe um grande peso político do presidente Lula. Isso é inconfundível e inegável, mas vai ser decisivo. Inclusive, houve até um ciúme aí, né, do cidadão veneziano, recentemente, na foto do governador João, junto estava o presidente da Câmara, o Mota, o atual vice-governador que será pré-candidato ao governo, Lucas, e estava lá Nabô, que é o pai de Hugo Mota, que estava lá na foto também, e veneziano parece que ficou ciumado, depois foi procurar Lula para conversar com ele. É evidente que o Lula também tem um carinho muito grande mesmo, por veneziano também, por tudo aquilo que o presidente Lula vivenciou, e nós já conhecemos, e ele sempre foi um cara que defendeu muito o presidente Lula, né? Mas gera essa questão aí que a gente fica muito atento nessa questão.
inclusive está aqui no PB agora, João não teme futuras traições ou mudança de postura após deixar o cargo. Acredita no ser humano, disse ele. Fecha aspas, né? Só que é aquela coisa, né? A gente acredita, mas quando a gente entrega essa danada dessa caneta, aí a gente quer Tu- ver como vai ser, né? E a gente vai esperar. Tudo muda. Torço muito que João seja o senador mais bem votado da Paraíba. Acredito muito que merece. O presidente Lula merece também ter bons senadores lá, né? E eu vou já para essa questão nacional agora também, já pegando esse gancho. O que é que você acha da campanha presidencial, né? Tá aí, por enquanto, me parece que a direita tem apenas Flávio ali, Bolsonaro agora, Zema e Rema ali, Caiado parece que já deixou, e Ratinho Júnior, né? Tarcísio, eu não acredito que Tarcísio será candidato, porque Tarcísio vai ter mais um mandato natural em São Paulo, não vai sair para arriscar algo que já está garantido, porque uma campanha presidencial é muito dura e, sobretudo, que ele não é conhecido no Nordeste. Não é quando começar o enredo mesmo, tal, fica muito difícil, então eu não avalio que será candidato. Mas entre esses aí, o que é que você acha? Você acredita, assim como eu, em vitória do presidente Lula? Então, Fábio, essa questão da nível nacional, ela deu uma esquentada e o próprio PT deu uma aliviada quando houve a decisão de colocar Flávio Bolsonaro como candidato, né? Existia uma tensão política muito grande antes disso e uma preocupação por parte do PT exatamente em lançar em o bolsonarismo lançar o candidato Tarcísio de Freitas para presidente. A meu ver, seria uma grande ameaça ao presidente Lula, né? A última pesquisa que saiu agora no Quaest, a aprovação e a reprovação do governo está praticamente empatada, né? 49% aprova e 47% reprova. Então, nós temos um patamar de equilíbrio aí entre a população. E hoje o Tarcísio conseguiria furar essa bolha se fosse apoiado por Bolsonaro. Se fosse apoiado por Bolsonaro. Como você falou, hoje o Tarcísio ele tem uma reeleição de governador muito tranquila. Então ele jamais vai deixar uma certeza de ser governador de São Paulo por mais 4 anos para arriscar uma pré-candidatura à presidência da República sem o apoio da ala direita e da extrema direita. Então, hoje existe uma tranquilidade muito grande do PT. O PT comemorou quando lançou o Flávio Bolsonaro, porque existe uma rejeição muito grande, inclusive dentro da própria direita, no nome do Flávio Bolsonaro. Pensava-se em Tarcísio de Freitas, pensava-se em Ratinho Júnior, né, no próprio Zema, mas quando se lançou o Flávio Bolsonaro, o PT relaxou e tranquilizou. Por quê? Porque dentro do próprio partido, dentro da própria conjuntura de direita e de extrema-direita, ele é muito rejeitado, né? E assim, ficou essa tranquilização. E também Tarcísio já demonstrou de que não vai forçar a barra. Então, já que o Tarcísio não vai forçar a barra, hoje o PT está muito tranquilo no sentido de fazer uma campanha sem grandes surpresas. Muito bem, muito bem. Simão, 8 horas e 26 minutos, já passou de uma hora a gente conversando aqui. E eu não sei se você tem alguma coisa mais para colocar. Eu tinha essas perguntas para fazer, para a gente conversar, a gente desenvolver esse tema da política aqui da nossa região, de nossa cidade e do Brasil. E você fica à vontade agora, a partir de agora, para explanar o que você deseja explanar neste momento. Não, Fábio, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade de participar do podcast Cacimba. Agradecer a você, novamente parabenizar pela iniciativa de trazer assuntos relevantes e de levar o conhecimento da nossa população, né? Como falei anteriormente, política é uma coisa que, indiferentemente de você querer participar dela ou não, ela interfere na tua vida. Então, eu agradeço pelo espaço, agradeço pela participação e pelo convite. E a gente vai, com certeza, se encontrar em outras etapas políticas que estão próximas. E parabéns, continue assim, continue procurando sempre
melhorar e trazer mais convidados, até com posturas diferentes, como você mesmo falou, porque é isso que faz a democracia, né? É isso que faz a gente aprender cada dia mais. Porque as opiniões divergentes fazem isso, nos fazem crescer e às vezes nos fazem enxergar coisas que a gente não estava conseguindo visualizar ainda, né? Então, muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite em participar do seu podcast. Foi um prazer. Muito bem, eu que agradeço, Simão, pela sua participação, pelo sucesso aqui. A gente conversou muita coisa aqui e depois eu vou ter bastante cortes aqui para postar nas redes sociais e vou estar lá marcando você e marcando também a página Cacimba Política também. E a gente vai divulgando para o povo ver como é que foi esse momento aqui de a gente conversar. Desejo a você toda a sorte do mundo, sucesso aí na sua carreira e que você conquiste todos os seus objetivos e fica na paz. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio. Boa noite para você e boa noite a todos os que estiveram conosco também. Muito bem, um abração. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Muito bem, né? A gente fez agora há pouco, concluímos agora há pouco a nossa live aqui com o nosso amigo Simão Trajano, a gente falando sobre a política no tema geral, política local aqui na nossa cidade, da nossa Paraíba e do Brasil. A gente conversou aqui bastante, a gente terá bastante corte para divulgar nas redes sociais. Agradeço de coração a todos vocês que entraram para assistir e acompanhar a nossa live. Estou vendo aqui que lá está lá no sul, lá em Blumenau, o meu irmão Francisco, que está acompanhando também. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Também a minha amiga Rose, lá do Rio Grande do Norte, que lá da cidade de Natal, que também entrou aqui para ouvir um pouquinho também, já agora no finalzinho também. Rose, aquele abraço, tá? Obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live. E assim que tiver mais um convidado já preparado, eu vou trazer e anunciar a todos vocês para a gente, com certeza, trazer outras pessoas aqui para a gente conversar sobre vários temas aqui no podcast Cacimba. Me acompanhe, vá lá no YouTube, se inscreva no meu canal, Fábio Lima Podcast Cacimba. O canal lá no YouTube precisa crescer para eu poder fazer lives por lá. O YouTube ele requer um pouquinho mais de exigência de presença, de participação de inscritos para que isso aconteça. Me siga nas minhas redes sociais, estou aqui no Instagram, lá no TikTok, no Kawaii, no Facebook, e você é convidado a participar, me acompanhar, porque aí você vai sempre estar acompanhando várias notícias da nossa querida Cacimba de Dentro, da Paraíba e do mundo. A todos vocês, um forte abraço, um beijo para quem for beijo, um abraço para quem for abraço, paz e luz na vida de cada um de nós.